Amém, amados? Abra sua Bíblia em Juízes 13. Depois do livro de Josué, amém? Juízes 13. Antes do livro de Ruth, antes do livro de 1 Samuel. Todo mundo achou aí? Amém. Versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estéril não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Amém? Glória a Deus. Agora, pois, guarda-te que não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, e sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. E agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o meu Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no canto, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido. E ele disse: eis que me apareceu aquele homem que viera. Ela disse: eis que me apareceu aquele homem que me viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá, e seguindo a sua mulher, e tendo chegado ao homem, ele disse: és tu o que falaste a esta mulher? E respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumpriram as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo olhando para esse texto é que Deus conhece e sabe as nossas necessidades. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, antes mesmo de abrir a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós precisamos. E nosso Pai que vem em secreto nos recompensa, amém? Amém. Mas por que Ele manda em Mateus 6 entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai? Porque mesmo Deus sabendo o que você necessita, Ele como Pai, Ele deseja ouvir a sua voz e estar perto de você. A única forma, irmãos, e nós já sabemos disso,
de falarmos com Deus através da oração. Deus pode falar contigo através de visão, de profeta, através da palavra, através dos sonhos. Deus pode falar com você, amém? Usando outras pessoas, ou falar diretamente a você. Mas só tem uma forma de Deus falar conosco, através da oração. E Deus está falando essa noite: eu quero que, mesmo eu sabendo o que você necessita, eu quero que você ore. Amém? Mas Ele sabe a sua necessidade. Qual era a necessidade desse casal, irmãos? Ela não tinha filhos. E o fato de não ter filhos em Israel era como colocado para a mulher, irmãos, como vergonha, porque ela não tinha dado descendência ao seu marido. Era dois fatores: o filho tinha que nascer homem para continuar a linhagem, e a mulher tinha a obrigação de ter filhos. Por isso que você vai ver também em Juízes, irmãos, em 1 Samuel, você vai ver Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. Pastor, por que tinha Penina e Ana? Porque Ana, pelo fato de não poder gerar, o ventre dela ser estéril, era permitido perante a lei mosaica ele pegar uma segunda mulher, para que essa segunda mulher tivesse filho, e aí continuar a descendência. Só que no caso de Manoá não tinha uma segunda mulher. E sabemos que Deus visitou a Ana. A Bíblia fala que a mulher, que na Bíblia não diz o nome, Deus agora vê a necessidade, o que estava no coração dela, o que ela precisava. Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus olhar para mim e para você e ver a sua carência, a sua necessidade, ver o desejo, o seu sonho. E agora o Senhor, mesmo sem você nem orar, o Senhor virá para você e falar assim: eu vou te abençoar, eu vou fazer um milagre, eu vou fazer o impossível na sua vida. Isso prova, irmãos, o amor sobrenatural de Deus, que deu Jesus na cruz do Calvário. Então, assim como a Varó falou, porque vem essas dúvidas, nós somos seres humanos, mas peça a Deus para arrancar a dúvida, porque Deus, Ele te ama, e Deus, Ele se importa muito com você. E o adversário, ele tenta de todas as maneiras colocar incredulidade, dúvida no coração do homem, para que o homem não venha a crer nas promessas de Deus. Mas quando a Bíblia fala, irmãos, que o próprio Deus, quando enviava um profeta, como o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Eu gosto muito desse texto, porque o Senhor falou para ele assim: viste bem. Ele estava vendo algo real diante dos olhos. Assim eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, Ele vai cumprir com as promessas na sua vida. Então, em primeiro lugar, Deus vê a necessidade do teu coração e vem para te abençoar. Amém? Glória a Deus, Pai Santo, Senhor. Segundo ponto, irmãos, segunda bênção que eu vejo aqui é que Deus está disposto a te dar um milagre. Amém? Então, o milagre que você precisa, Ele vai trazer na tua mão, para a glória do nome dEle. E aí o que acontece, irmãos? Depois dele te dar um milagre, e aí eu olho para o próprio homem, o cego do tanque de Siloé. A Bíblia fala que ele não podia ver. E aí depois que Jesus curou ele da cegueira, eis que ele tinha recebido a bênção e não sabia quem era Jesus. Quando Deus te dá um milagre, aí vem a terceira coisa que Deus faz, irmãos: Ele se manifesta para mostrar quem Ele é. E aí Ele pode se manifestar antes do milagre chegar, mesmo que já liberou a vitória, né? Liberou a palavra. Pode se manifestar durante a bênção está sendo gerada, ou quando a bênção chega, ou quando o milagre é concretizado. Na vida de Manoá, irmãos, a Bíblia fala que quando a mulher contou para ele a experiência que ela teve, ele orou a Deus, e Deus agora envia o anjo do Senhor. Algumas versões falam que era o anjo do Senhor. E por que entendemos, irmãos, que esse anjo era Jesus? Porque ele recebeu o sacrifício, ele recebeu a oferta. Veja no versículo 13 aí, acompanhe comigo. Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerás, nem vinho, nem bebida forte, nem
nenhuma coisa imunda comerás, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor. Todas as vezes você vê na Bíblia, o anjo do Senhor é Jesus, amém? Permite-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares o holocausto ao Senhor, oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Então perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumpra a tua palavra. Olha o que aconteceu, irmãos. E te honremos. E respondeu-lhe o anjo, do versículo 18. O anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Aí você vai ver, irmãos, lá no livro de Isaías fala que o Senhor, o nome dele é maravilhoso, amém? Conselheiro, príncipe da paz. Quem era que estava ali? Jesus. Jesus está falando para você assim, ele quer se revelar a você. Ele não quer só te dar uma bênção, ele quer que você tenha uma experiência de conhecer o nome dele, conhecer quem é ele. Por isso que Felipe falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele falou assim: Felipe, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai. Jesus em outra passagem falou assim: eu sou Deus. Na cultura judaica, dizer que é Deus, ele era Deus, ele estava se igualando, irmãos, ao Senhor. Tanto que tentaram apedrejar Jesus. Jesus perguntou também para os discípulos: quem diz da multidão que sou? Aqui eu quero só abrir um parênteses. Você pode receber várias bênçãos, usufruir de bênçãos e não saber quem é Jesus e perder o principal. Deus não te chama só para você receber bênção, mas para saber quem Ele é, ter intimidade com Ele, como João, irmãos, que encostava o peito, a cabeça no peito de Jesus. Amém? E aí o que aconteceu, irmãos, nesse texto? O Senhor falou assim, a Bíblia fala que perguntaram, Jesus perguntou: quem diz a multidão que sou? Ah, Senhor, diz que tu és profeta, que tu és Elias. Aí a Bíblia fala que Jesus falou, que Pedro falou: Senhor, tu és o Messias, o Filho de Deus. E falou: muito bem, Simão Jonas. Muito bem, Pedro. Eis que, Simão Pedro, muito bem, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo. Aleluia, Pai. Sabe o que Deus vai dizer para você? O Espírito Santo quer te revelar quem é Jesus. Quando você saber quem é Jesus, irmãos, vai ser como aquela samaritana, que ela voltou para os samaritanos e falou quem ele era. Jesus falou: se tu souberes, lá em João capítulo 4, quem sou eu, e aquele que te pede, tu pediria água viva e eu te daria. Ali Jesus estava se manifestando a ela, estava apresentando ele a ela. E aí ela falou assim: mas eu sei que o Messias vem. Aí o Senhor falou assim: você falou certo, a salvação é dos judeus. E Jesus falou para ela quem ele era. Teve um determinado momento que Jesus falou para os discípulos e falou para eles não contar para a multidão. Sabe o que Deus está falando para você? Tem uns segredos que é para cada um, que Deus vai revelar, não é para todos. É para quem quer, para quem busca. Manoá, irmãos, podia não ter orado, mas Manoá orou a Deus para ver o anjo do Senhor de novo. Amém? E qual foi a quarta coisa que eu aprendi aqui olhando para esse texto, irmãos? Que quando Deus te dá uma bênção, a bênção que você recebe, tem certas bênçãos que precisam de orientação. Como a missionária falou, um filho, você tem que ter orientação de Deus para criar. Não é assim? Tem bênção que chega na nossa mão, como em 2 Reis 4, que a mulher foi, depois que multiplicou o azeite, ela foi até o homem de Deus, Eliseu, e pediu orientação. Olha, o azeite multiplicou, o que eu faço agora? Esse que eu faço agora é muito importante, porque a Bíblia revela que o Senhor falou através do profeta e falou: olha, pague a dívida e viver do resto. Se nós recebemos a bênção, nós iremos primeiramente glorificar, mas Deus também quer que venhamos, irmãos, ter uma direção da parte dele. Amém? Para você conseguir, glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo, é o Senhor, aleluia, conseguir ter êxito total na bênção, para você olhar e falar assim: olha Deus, eu consegui, Senhor Pai, seguir toda a sua direção.
Acompanhe comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 17. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Para que, quando se cumpra a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor, e ele lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e o apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que caiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Glória a Deus. Manoá não viu a Deus, irmãos, mas durante o tempo que ele ficou aqui na terra. Mas assim como nós veremos Jesus lá no céu. Amém? Você vai ver Jesus lá no céu, você e sua família. Glória a Deus, Pai maravilhoso. Aí a pergunta que eu tenho para você: depois que você recebe a bênção, o que você faz em seguida? Deus está te convidando para entender que Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar, é fato. Ele sonda o teu coração, Ele conhece o que está na sua mente, Ele conhece o seu desejo, Ele sabe o que você precisa, Ele vai te abençoar. Agora o Senhor está te convidando a saber quem Ele é, a ter intimidade com Ele. E aí a intimidade vem como, pastor? Através da oração. Como é que vem a intimidade com Deus, pastor? É na leitura da palavra. Como é que se vem a intimidade com Deus? É adorando a Deus. Devemos viver um momento de intimidade. Hoje eu estava passando na casa do irmão Júnior, estava lá com ele, e aí eu trouxe o teclado dele hoje para a gente testar aqui no som da igreja. E aí eu estava com ele tocando, a gente passou os hinos. Aí no final eu fiz uma oração, e a minha oração foi essa: Jesus, não adianta a gente tocar, mas se a tua presença não estiver lá, não tem como. Está entendendo, irmãos? Porque eu posso sair com a minha vitória e não ter Jesus, e não conhecer Jesus. Os discípulos passaram 3 anos e 6 meses, mas muitos deles não tinham nem noção de quem Jesus era, de quem Ele era. E aí, irmãos, o que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade vos libertará. O que mais o diabo ele quer, irmãos, que você não conheça Jesus, que você não conheça a Deus. Mas para eu conhecer o Senhor, isso demanda tempo, requer renúncia. Eu preciso tirar tempo para estar com Deus. Vai ter testemunho que vai ser contado, como da varoa. Você vai contar testemunho, você vai contar a vitória, mas naquele momento que você estiver meditando na palavra, o Espírito Santo vai falar contigo e vai te fortalecer. Sabe por quê, irmãos? Porque assim como Manoá, ele recebeu a bênção, ele tinha a obrigação agora de ensinar para Sansão. E ele passou anos ensinando para Sansão tudo aquilo que Deus ordenou a ele. Sabe o que Deus está falando para você? Deus coloca muitas vezes talentos nas nossas mãos, coloca sabedoria para a gente passar para outros, para ensinar outros, para a gente falar do amor dele, porque nós já estamos usufruindo da bênção do Senhor. Olhando para a palavra, irmãos, eu vejo essa mulher. Agora ela pegou, depois de 9 meses, ela estava com a criança nos braços. O milagre estava nas mãos dela. Ela já não era mais desonrada, ela era uma mulher honrada por Deus. Ela tinha um testemunho de um milagre e uma experiência com Deus. Deus está te chamando para viver as experiências da parte dele com você.
para você ter experiências com Deus. É bom a gente ouvir testemunho de experiência dos outros, mas Deus quer nos trazer para nós as nossas próprias experiências para a glória de Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus. Mas o que aconteceu com Sansão, pastor? Sansão cresceu. Sansão virou um rapaz, virou um homem, e Sansão se afastou da presença do Senhor. Tudo aquilo que era para Sansão guardar, como o anjo falou, Sansão não guardou, irmãos. E o que aconteceu, pastor? Sansão, furaram os olhos de Sansão, escarneceram de Sansão, e os irmãos conhecem a história, que ele brincou, Dalila veio, colocou as cordas novas, e ele falou: se você colocar 7 cordas novas e me amarrar assim, eis que a minha força vai embora. E o diabo se levantou até que destruiu Sansão. E na sua morte, irmãos, aleluia, Pai, na sua morte, a Bíblia fala que Sansão matou mais filisteus do que em vida. E aí que eu olho aqui olhando para a palavra, irmãos, glória a Deus, Tu és maravilhoso, Santo é o Senhor. A sua parte de ensinar é com você, a sua parte de falar é com você. Mas sabe o que Deus está falando para você? Cada um tem que guardar e seguir. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Se nós não perseverarmos em seguir, nós não vamos conquistar a vitória, não vamos conquistar a bênção, não vamos, glória a Deus, Tu és maravilhoso, Pai, Santo é o Senhor, não vamos usufruir do que Deus tem na totalidade para nós. E aí eu digo para você, irmãos, tem muita gente que o ministério está acabando mais cedo. Veio através de uma profecia, Deus falou que vinha, Deus usou falando que a mãe ia ter um filho homem, uma mulher, que ia usar o louvor, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Cresceu na igreja, cresceu na presença do Senhor, mas se afastou. Aí o diabo veio, irmãos, furou os olhos. O que é furar os olhos aqui, pastor? É cegueira espiritual. Começou secando, irmãos, trazendo bandejas, trazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. Quebrou a aliança que tinha. E aí depois o inimigo o envergonhou e partiu mais cedo. Porque sabe o que eu entendo, irmãos? Aleluia, Pai. A salvação é individual, e a obra que Deus tem na nossa vida é individual. E aí eu falo direto, irmãos, é bom se eu ter um pai que é pastor, né? uma mãe que é da igreja, uma mãe que de oração, um pai que é missionário, é bom. Mas Deus está falando assim: olha, cada um de nós vai prestar conta para Deus. Cada um de nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Eu lembro do testemunho da irmã, da diaconisa Daiane, ela falando assim: pastor, eu vim orando por Ana já tinha um bom tempo, porque ela viu que ela tinha esfriado na fé. E a maior tristeza de uma mãe, irmãos, é ver um filho se perdendo. E ela estava em oração até que Deus permitiu. Não foi a vontade perfeita, mas foi a permissiva, que um acidente acontecesse e ela abrisse os olhos. Eu estava vendo um testemunho hoje muito interessante. O pastor contando de um pastor lá de Detroit, nos Estados Unidos. Diz que o pastor, igreja grande, 7.000 pessoas, e ele tinha uma filha, e essa filha cresceu e depois falou: pai, a partir de hoje eu não sou mais cristã, a partir de hoje eu estou indo para a festa, a partir de hoje eu estou fazendo o que eu quero. E aí aconteceu que ela começou a se afastar. E aí teve um dia, numa quinta-feira, que juntou toda a igreja para orar. E aí os irmãos falaram assim: pastor, desse período todinho, ninguém levantou um clamor aqui na igreja em prol da sua filha. E uma das coisas que o pastor falou assim: olha, Deus, em oração, eu não aguento ver a minha filha no mundo. Eu não aguento, Senhor Pai, ver, meu Deus Pai, a minha filha distante do Senhor. Deus, eu não suporto isso, Senhor Pai. É como uma dor, algo que está rasgando dentro de mim. Aí aconteceu que ele, falando isso com Deus, Deus levantou alguns irmãos e falou assim: olha, vamos levantar em oração. Aquela igreja de 7.000 pessoas, irmãos, estava a igreja cheia de gente. E levantou um clamor na madrugada, eram umas 2 horas da madrugada, em prol da filha do pastor. Quando foi, passando 2 dias depois, chega a filha em casa, falando: pai, voltei para casa. Pai, eu quero Jesus. Pai, eu quero Jesus.
Sabe qual foi o erro de Manoá, irmãos? Manoá recebeu a bênção, viu a bênção crescer, viu o milagre crescer, mas faltou ele interceder. Traga de volta, Deus. Traga de volta para o teu caminho. Ele viu Sansão morrer, irmãos. Não deixe Sansão morrer. Quem é Sansão aqui, pastor? É a bênção que Deus te entregou. Seu filho não foi gerado para perdição. Você que é mãe, amém? O que aconteceu com aquele pastor? Quando a filha chegou, falou: pai, às 2 horas da manhã, da madrugada de quinta-feira, eis que eu senti como se dos meus olhos caíssem 2 escamas. E no lugar que eu estava, que não era de Deus, eu falei: meu lugar não é isso. Eu não pertenço a esse lugar. Vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele: meu pai, meu lugar é na casa do Senhor. Presta atenção. Deus despertou no coração de Manoá, depois que ele já tinha recebido a bênção. Deus despertou para que ele orasse. A mesma coisa aconteceu, irmãos, com Isaac, quando Rebeca estava estéril. Ele orou a Deus. Deus muitas vezes nos chama para oração, mas faltou, depois que Sansão crescesse, por mais que Sansão ele era responsável pelos atos dele, que ele orasse a Deus. Deus está falando: não desista dos seus. Amém, irmãos? Aí eu quero dizer para você, pode ser uma mãe, um pai, um filho, não desista dos seus, porque Deus escuta a sua oração. Ele orou, Deus ouviu. Você está orando, você que está em casa está orando, Deus está ouvindo. O adversário está dizendo assim: olha, a sua oração não é escutada, mas é mentira. Deus está escutando a sua oração. Aquela filha voltou, houve alegria, irmãos, para a glória de Jesus. Houve alegria. Aleluia, Pai. Deus está dizendo assim: não abra mão da sua bênção para a glória do Senhor. Não abra mão da sua bênção para a glória de Jesus. Faça como Jacó segurou o anjo. Segurou o anjo. E aqui, irmãos, eu quero dizer para você: Deus tinha aceitado o sacrifício de Manoá e da esposa. Deus aceitou o seu sacrifício. Amém? Deus aceitou o seu sacrifício. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Eliseu doente, chega agora o rei Joás e falou assim: olha, os filisteus estão vindo e destruindo tudo. E ele consultou a Deus, e Deus falou através de Eliseu: para tal região, atire 3 flechas. Ele atirou. Quando ele atirou a primeira, a segunda, a terceira, Deus falou assim: ó, 3 livramentos, tu ferirás 3 vezes a nação dos filisteus. Só que o Senhor deu outra ordem para ele: atire agora para o chão. E ele atirou a primeira, atirou a segunda flecha, na terceira ele parou. Aí o Senhor falou assim: se tu tivesse atirado mais vezes, tu tinha destruído totalmente os filisteus. Sabe o que Deus está falando para você? Você tem orado? Ore mais um pouco. Você tem clamado? Clame mais um pouco. Você tem insistido? Insista um pouco mais. Aí eu vou, irmãos, para a glória de Jesus, lá em Lucas, irmãos, no capítulo 18, a viúva. A Bíblia fala que a viúva, ela estava ali com a causa, mas tinha um juiz iníquo, um juiz ímpio, que não temia nem a Deus, nem ao homem. Mas ela ficava todo dia na casa dele: ó, julga minha causa, julga minha causa. E ela insistia todo dia: julga minha causa. Até que o juiz ímpio falou assim: olha, mesmo que eu não temo nem a Deus nem ao homem, mas de tanta essa mulher insistir, eis que eu vou julgar a causa dela. Aleluia, Pai, glória a Deus. E foi assim que aconteceu. E aí o que aconteceu, pastor? O próprio Jesus fez uma comparação entre essa mulher e a gente. Abra aí a sua Bíblia em Lucas 18.
versículo 5. Vamos ler o versículo 4 a seguir. Lucas 18, versículo 4. Pastor, qual foi a falha de Manoá, pastor? Ele criou o filho, ensinou o filho no caminho que deve andar, mas quando o filho se afastou, ele desistiu. Ele não orou mais. Muitas vezes nós passamos assim um bom tempo, irmãos. Oramos por uma coisa, oramos, depois paramos de orar. Paramos de clamar, paramos de se dedicar. Mas Deus está te chamando para a oração. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quanto fiel o Filho do Homem achará porventura fé na terra, que clama a Ele de dia e de noite? Eu não sei como é que é com você, mas quando eu quero uma coisa, irmãos, só que se Deus falar assim, não é o tempo, mas quando eu quero, eu começo a clamar. Clamar. Eu estava clamando. E vou compartilhar com os irmãos qual era o meu clamor hoje. Eu estava hoje dirigindo, eu estava falando com Deus em relação a Samuel. Eu falei: Deus, eu tenho clamado. Samuel agora, irmãos, vai fazer 9 anos que ele teve AVC. Então, eu fui visitar ele em Conquista. E quando eu cheguei lá, ele sentiu a dor de cabeça e tal, e teve AVC. De lá para cá foi um processo. 9 anos, eu não parei de orar. Está entendendo, irmãos? Parece que é demorado, né? Mas Deus tem um tempo. E vai chegar a vitória. E a bênção vai chegar. Mas é necessário perseverar. Mateus 7, versículo 7. Pedi, dá-se-vos-á. Buscais e acharei. Batei, abri-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Isso é ter relacionamento com Deus. Saber que o Deus vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai te ouvir. Ele vai abençoar a tua vida para a glória de Jesus. Santo é o Senhor, Pai, Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Glória a Ti, Jesus. Mas sabe o que está acontecendo? Tem gente aqui que fala assim: Deus, eu não oro mais. Não oro mais. Não clamo mais, Senhor. Não oro mais. Deus vai dizer para você que é tempo de você orar. Tempo de você clamar a Deus. Para a glória de Jesus. Deus, Tu és maravilhoso, Pai, Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque não é porque Deus te deu uma vitória hoje que não vai ter problema depois. Porque tudo bonito assim, irmão, a gente vê de filme, né? Ela assistir um filme romântico de um casal, aí eles se conhecem e tal. Aí a moça apaixona pelo rapaz, o rapaz pela moça. A moça vai viajar, vai para outro país, o cara sai que nem um doido. Vai pegar ela lá no aeroporto e para o avião e tudo, e aquela coisa toda. Ela começou a chorar, chora não. Aí aquela coisa todinha, e depois que acontece, irmãos, aí chega lá assim, the end. Aí você, fim. Aí você fala: vai estar tudo feliz, não vai ter mais problema nenhum. Aí começa a vida. Não é assim? Então na nossa vida, irmãos, se você sair uma tempestade, não é que vai ser em seguida, mas vai vir uma luta. Mas o mesmo Deus que te abençoou no passado, que te livrou do leão e do urso, vai te livrar do gigante. Para a glória de Jesus. Santo, santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Glória a Ti, Jesus. Aleluia. Olhando para um ímpio que fez a nação de Israel pecar, igual a Acabe foi poucos. Mas no dia que veio o juízo de Deus, Acabe jogou cinza pela cabeça e se humilhou. E Deus falou para Elias: Elias, não está vendo Acabe não como ele se humilha diante de mim? Diga para ele que o que eu falei não vai acontecer nos dias dele. Porque Deus ouviu a oração. A Bíblia fala que também, irmãos, o próprio Manassés, da mesma forma, pecou, adorou tudo quanto é estrela, tudo quanto é falso Deus, queimou até o filho no fogo. Mas no dia que ele buscou a Deus, pela misericórdia do Senhor, Deus abençoou. Como é que Deus não vai ouvir você? Que tem o sangue vertido na cruz em prol da tua vida. Deus, Ele te ama, mas Ele quer que você viva um relacionamento com Deus. Eu tenho falado para minha esposa direto: irmãos, poucas vezes eu oro perto dela.
já orei com ela várias vezes, oro por ela. Ontem mesmo estava no carro, ela, filho, eu estou sentindo uma dor nas costas, uma dor bem aqui assim. Aí Deus falou para mim assim, ó, hack, né? Ele falou assim, a injeção que você tomou. Eu nem orei, na hora que eu fui para orar, a dor tinha saído. Mas o que aconteceu, irmãos, que me chamou a atenção? Mas tem momentos que eu oro para ela não ver, irmãos. Eu venho para aqui para a igreja e começo a clamar a Deus. Na madrugada estou falando com Deus, porque é o meu particular com o Senhor. Se você observar, primeiro o anjo falou com quem, irmãos? Com a mulher de Manoá, não foi? Depois voltou, apareceu de novo, ele orou a Deus, apareceu a mulher de Manoá. E depois apareceu, e aí os dois viram o anjo. Tem experiências que Deus vai trazer que vai ser só para a esposa. Tem experiências que Deus vai trazer espiritual que vai ser para o esposo. Mas tem experiência que vai ser para os dois. Tem hora que eu estou aqui e Deus Espírito Santo fala assim, diga para o casal para orar junto. Eu vejo a mão dos dois bem assim, ó. Então é a experiência para os dois. É um devocional dos dois. Mas a minha experiência, o meu devocional é eu e Deus. E aqui eu digo para você, como está o seu devocional? Como é que está a sua intimidade com Deus? Você tem orado? Você tem falado com Deus? Ou só tem falado quando as coisas têm apertado, quando a luta vem? Hoje mesmo eu recebi mensagem, irmãos. Hoje então a irmã está aqui com acabar o culto. Ela está já, falou, pastor, eu falei, irmã, não posso orar por você agora. Mas quando acabar o culto eu oro, pastor, eu quero. Mas não é a minha oração, é a oração dela em Deus. Deus manda dizer para a igreja, eu quero ouvir, aleluia, Pai, a voz dos meus filhos. Aleluia, Pai. Não é os outros orando por você, é você orando com Deus. É você falando com Deus, para a glória de Jesus. Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. A mulher de Manoá não podia ter filho. Veio o filho. O filho cresceu. O filho se afastou. Eles não oraram de novo. Não orar de novo. Poderia ter orado ao Senhor. Eles viram Jesus, irmãos. Que possamos ver Jesus não só em uma etapa das nossas vidas, mas em todas, para a glória do Senhor. Em todas as etapas da nossa vida. Que possamos ver Jesus. Que possamos desenvolver com Ele, para a glória do Senhor. Deus abençoe as nossas vidas, Pai. Derrame da bênção, da graça. Abençoe a nossa vida espiritual, Senhor. Abençoe a nossa vida, Deus, Pai, familiar, a nossa saúde. Nos dê intimidade, Deus. Nos abençoe, Senhor, Pai, derramando da bênção e da graça, Pai, da unção. Deus, opere maravilhas, Deus. Eu te peço, Senhor, Pai, nessa noite, Pai. Deus, que o Senhor possa, meu Deus, Pai, suprir as nossas necessidades, Senhor, Pai. Que o Senhor possa sondar o nosso coração. Quantas pessoas, meu Deus, muitas vezes têm um período, Senhor, Pai, de receber bênção, mas não tem um relacionamento. Que possamos conhecer o Senhor, Deus. Que possamos ter intimidade com o Senhor. Que possamos ter direção do Senhor nas mínimas coisas, Senhor, Pai. Fale ao nosso coração, Deus. E saber que nós temos uma fonte que é o Senhor. Que possamos buscar, Senhor, Pai, enquanto estamos cansados. Quando estivermos cansados, Senhor, Pai. Que seja como Isaías 40, o Senhor possa renovar as nossas forças. O Senhor possa nos curar por dentro, nos abençoar, Senhor. Aleluia, Deus manda dizer nessa noite que é tempo de intimidade com Ele. É tempo de crescer em intimidade para a glória de Jesus. Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Santo é o Senhor. Aleluia, Pai, glória a Deus, Santo é o Senhor Jesus. Eu me lembro muitos anos atrás, eu falava para Deus, Deus, eu quero ter visão de olho aberto, Senhor. Deus, eu quero, Senhor, Pai, ter visão de olho aberto. Eu lembro a primeira vez quando Deus me mostrou. Parece que foi ontem. Aleluia, Pai. Deus nos chama para beber dessa água. Para termos uma experiência com Ele. Em nome de Jesus. Deus, tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, Pai, no nosso crescimento, na nossa vida espiritual, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aviva a nossa fé, Senhor. Aviva o nosso coração. Deus, nos dê, Deus, intimidade, Senhor.
Essa é a minha oração, Senhor, Pai, nessa noite. Que possamos receber a bênção e que possamos glorificar o Teu nome, Pai. Talvez pessoas nem acreditaram, Senhor, Pai. Mas, meu Deus, quando viram, Senhor, Pai, o milagre, Senhor, Pai, glorificar o Senhor na vida de Manoá e da esposa. Eu creio que na vida desta família, Pai, vai ter testemunho que vai ser contado. Vai ter milagre que vai ser contado, Senhor. As pessoas vão ver o milagre, Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Oh, Deus, não é só ter a visão. O próprio Moisés teve visão, mas o Senhor convidou para ele estar bem para mais perto. Que possamos ir para mais perto hoje, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, Pai, porque o Senhor tem uma obra, Senhor, Pai, a revelar, Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Deus, essa é a minha oração, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Deus, se tiver alguém doente aqui, Pai, vai curando agora. Eu quero repreender toda enfermidade. Uma prova que o Senhor quer curar, Senhor, Pai, por essa palavra. Meu Deus, Pai, o Senhor quis abençoar aquele casal, Senhor. Meu Deus, Pai, eu repreendo toda enfermidade, todo mal, toda dificuldade, que bate retirada agora em nome de Jesus. Receba a tua cura, receba o teu milagre, receba a tua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem crê, exalte os seus palmas. Hoje eu vou falar com Deus, Pai. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Tem gente aqui que Deus vai despertar na madrugada, viu? Para orar. A sua oração ora por mim. Teve alguém que falou assim para mim assim, pastor, fui compartilhando, conversando com alguém. Aí eu falei assim, às 2h30 da manhã eu estou acordado. 2 horas, 2h30, eu vou dormir até 3 horas da manhã. E eu durmo em média umas 4 horas de relógio por dia. Mas quando acorda renovado. Aí na madrugada ali, eu estou apresentando ali em nome de Jesus as nossas vidas e crendo na resposta do Senhor, amém? Glória a Deus, Tu és maravilhoso. Deus tem vitória para você. Deus tem bênção para você. Irmãos, quinta-feira eu estou querendo trazer um presbítero da Assembleia de Deus. Eu quero, só vou falar o nome dele, confirmar no grupo. Homem de Deus, uma bênção nas mãos do Senhor, usado do Senhor. Glória a Deus. E convide pessoas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vai ser bênção para Deus, Senhor. Deus é fiel. Vamos ter. Depois eu falo. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por tudo. Ô Espírito Santo, Pai. Senhor, Pai, muito obrigado por este culto, Pai. Abençoe o teu casa, comunidade. Abençoe, Deus Pai, de uma forma grande. Meu Deus Pai, que a tua filha e o teu filho continuem em oração, Senhor. Perseverando, Deus. Deus, essa é a nossa oração. Deus, muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado pela vitória, Senhor, Pai, pelo milagre. Meu Deus, nos dê a noite de paz, de bênção, Deus Pai, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, as duas consolações e comunhão do Espírito Santo seja notória em nossas famílias, e não só hoje, mas para todos sempre. A Bíblia diz. Amém. Estamos encerrados em nome de Jesus.